muitas informações do Fluminense nesse vídeo. Tem negócio que pode estar quase fechado, porque o Fluminense recebeu proposta por atacante. Vou trazer todos esses detalhes para vocês. Confrontos da Copa do Brasil definidos. O Fluminense já sabe quem vai enfrentar e se decide o jogo em casa ou não. E veja também quanto o Fluminense já arrecadou na Copa Sul-Americana. Hoje tem Fluminense e América de Cali. Já vai deixando o seu like, você que gosta da Central Fluminense, gosta dos nossos vídeos, do nosso conteúdo. Deixa o like aí, não deixa de passar, assistir o vídeo. A maioria das pessoas assiste o nosso vídeo, não deixa um like, já vai comentando da onde que tá assistindo a Central Fluminense. Então bora para as informações do Fluminense, a partir de agora as últimas do Flu. Gente, então vamos começar falando aqui sobre essa notícia que assustou, né? Surpreendeu, acho que é a palavra certa, né? Assustar não, mas surpreendeu pela forma do acontecimento dos fatos. A jornalista e repórter Joana de Assis no Sport TV trouxe a informação de que o Fluminense encaminhou a venda de John Kennedy, o atacante John Kennedy, ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Fluminense negociou o Cauã Elias também com o Shakhtar, a gente lembra bem, no início da temporada. O clube ucraniano ofereceu 6 milhões de euros por cerca de 38 milhões de reais, né? 6 milhões de euros, hoje na cotação é 38 milhões de reais, para contratar o atacante revelado em Xerém recentemente, não tem muito tempo. John Kennedy voltou agora para o Fluminense, depois de uma passagem não tão boa assim no Pachuca. Começou muito bem, mas com a troca de treinador acabou perdendo espaço na equipe mexicana. E ele voltou ao time, ao Fluminense, e esteve em campo em 3 jogos, uma vez como titular, e ainda não marcou. Ele só jogou como titular no jogo contra o São Paulo, numa dupla de ataque aí com o nosso Everaldo. E aí a galera do GE, do Globo Esporte, o repórter Giba Pérez, ele complementa essa informação da Joana de Assis e confirma que de fato o Fluminense recebeu uma proposta de compra do Shakhtar, mas ainda o negócio não está fechado. O Fluminense tem um jogo importante hoje na Copa Sul-Americana, a diretoria do Fluminense está na Colômbia, todo o elenco, né? Então o Fluminense só vai definir isso na volta ao Brasil, a volta ao Rio de Janeiro. Então, por enquanto ainda não está fechado, por mais que a jornalista tenha dito que está encaminhado, e eu vou trazer essa informação da galera do GE sobre isso, tá? O Giba Pérez, ele fala que o Fluminense recebeu essa oferta ontem, né, segunda-feira, de 6 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. Então o negócio pode chegar a 9 milhões de euros, cerca ali de 45 milhões de reais, entre 45 e 48 milhões de reais. A diretoria, eles trazem que vai responder na volta. O Fluminense tem 60% dos direitos do John Kennedy, enquanto o Social de Minas Gerais tem 40%. Diretoria do Fluminense quer porcentagem maior nessa fatia do bolo para vender. E uma informação adicional e que não surpreende ninguém, porque é outra situação também que vale a gente tecer aqui, vale a gente comentar e analisar. Se confirmar a venda do John Kennedy, olha o que eu vou falar, torcedor tricolor, preste atenção no que eu vou falar. Caso confirme essa venda do John Kennedy, segundo a apuração do Marcelo Neves, do Giba Pérez, a galera do GE, a diretoria do Fluminense entende que aumenta a necessidade de ir atrás de um camisa 9 e trazer essa reposição a essa possível venda do John Kennedy. Dias atrás, né, acho que não tem nem uma semana, o Fluminense fez propostas pelo Rafael Navarro, centroavante de 25 anos, passagem no Botafogo, passagem no Palmeiras, que está atualmente jogando na MLS no Colorado Rapids. O clube americano recusou. O Fluminense chegou a oferecer 38 milhões de reais. E a gente falou aqui na live ontem, né?
não gastou esses 38. Então a gente já parte do princípio que tem 38 milhões de reais, 40 milhões de reais para gastar em jogador e se concretizar essa venda do John Kennedy mais. Então torna obrigação o Fluminense trazer mais um jogador, e não é trazer para compor elenco, é trazer um jogador, reforçar o time do Fluminense com um centroavante, com um atacante para ser titular. A gente tá com uma chance de ouro de ser campeão nas Copas que estamos ainda em vigor. Vou falar aqui dos confrontos da Copa do Brasil, vou falar aqui da Copa Sul-Americana, porque hoje tem jogo do Fluminense, jogo muito importante. E só para complementar essas notícias sobre o John Kennedy, eu acho tudo que acontece no Fluminense um pouco estranho, porque o Fluminense fez um esforço enorme para trazer o John Kennedy de volta. Ele volta, o Fluminense teve que pagar para desfazer, né, um empréstimo junto ao Pachuca, mesmo com o empréstimo acabando já, né? E agora vai vender, renovou com o John Kennedy semana passada. Ele assinou um novo contrato e agora vai vender. Falta convicção na gestão do Fluminense. Cadê a convicção? Cadê a certeza? Cadê a credibilidade? Acreditar no que está fazendo? Esse também é um dos fatores que realmente me chama a atenção nessa história toda do John Kennedy. Mas fica aí, torcedor tricolor. John Kennedy perto de ser vendido, segundo a Joana de Assis. A venda está encaminhada, é uma boa oferta se a gente considerar todo o panorama John Kennedy, né? Todo o histórico John Kennedy pode chegar a 9 milhões de euros, né? Aí tem que ver que são os bônus, né? Se o John Kennedy tem que fazer gol na Champions League, se tem que o Shakhtar ser campeão da Champions League, né? Aquelas cláusulas de bônus que são inatingíveis, mas fica essa informação, pode chegar aí até próximo de 50 milhões de reais essa venda do John Kennedy. Quero que você comente, torcedor tricolor que está acompanhando esse vídeo, essa informação de que John Kennedy pode estar de saída do Fluminense em definitivo. Vou falar dos confrontos da Copa do Brasil, porque tem definição, inclusive definição do confronto do Fluminense, tá? A CBF sorteou na manhã dessa terça-feira os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. E aí, galera, os confrontos vão ter clássico. O Fluminense não vai jogar clássico nesse primeiro momento, mas o chaveamento, caso o Fluminense passe, será inevitável. E aí, né, vamos falar os confrontos aqui por ordem, né, do chaveamento. Cruzeiro e Atlético Mineiro, lá do lado esquerdo. Corinthians e Atlético Paranaense, o chaveamento já aparelhado, já estruturado. Vasco e Botafogo, Fluminense e Bahia. Fluminense passando do Bahia, enfrenta ou Vasco ou Botafogo, e o Fluminense vai decidir em casa. Também teve o sorteio da definição dos mandos. Fluminense resolve a parada no Maracanã, que deverá estar abarrotado de torcedores do Fluminense para apoiar, incentivar e nos levar às semifinais dessa Copa do Brasil. A gente está muito confiante. E aí, né, claro, o favoritismo todo do clássico é do Botafogo. A gente sabe a situação do Vasco, é muito aquém dos outros times aqui do Rio de Janeiro, mas é Copa, né? Copa tudo pode acontecer, mas eu enxergo um Botafogo favorito aí contra o Vasco. E aí, o torcedor tricolor, e fica bem claro aqui, assim, eu sei que tem muita gente que gosta de vamos ser humildes, pé no chão e etc. Mas o Fluminense, ele é favorito contra o Bahia. Mas o Bahia tá na nossa frente no Campeonato Brasileiro e etc e tal, tem um time legal. Concordo que o Bahia tá na nossa frente no Brasileiro, tem um bom time, só que a gente acabou de jogar contra o Bahia com um time misto, né? Cheio de jogadores aí que mal jogam com a camisa do Fluminense. Teve garoto estreando aí, né? O Júlio Fidelis, enfim, Davi jogando, e o Fluminense quase ganhou lá, tomou o gol no final, empatou em 3-3. Então, para mim, o Fluminense é favorito nesse confronto e tem
a obrigação pelo time, pela camisa que tem, de passar do Bahia e chegar nessas semifinais da Copa do Brasil. Não dá mais pra gente ficar nesse discurso, ai, mas é um time complicado. Sim, é um time difícil. E eu falar aqui que o Fluminense é favorito não quer dizer que o Fluminense vai passar. Muito pelo contrário. São outros 500. Porém, o Fluminense ele precisa voltar a aprender de novo, ter esse protagonismo. Cara, Fluminense e Bahia num confronto. A gente tem que passar. Se a gente quer... Pô, se quer ser campeão e não consegue passar do Bahia nas quartas de final, pra mim é um dos jogos mais tranquilos do Fluminense, porque senão ia pegar Vasco, Botafogo, que é clássico, Cruzeiro e Atlético Mineiro, que é jogo pegado, Corinthians, e tem o Atlético Paranaense hoje, que tá na Série B. Tirando o Atlético Paranaense, acho que foi a melhor opção aí do Fluminense em termos de time, de tamanho, de peso, né? Acho o Bahia grande, tá? É um clube grande, de torcida de massa. Só que na hora do vamos ver, né? O Bahia não é o Cruzeiro, não é o Corinthians, por exemplo, no mata-mata. Então, o Fluminense tem essa responsabilidade. Muito bom decidir em casa. O Maracanã faz a diferença em noite de Copa. E eu espero que o Fluminense consiga, de fato, fazer bons jogos e passar do Bahia. As datas ainda vão sair. Com certeza vamos trazer aqui na Central Fluminense. E já falando aqui de quem passa nos confrontos, o Fluminense passa do Bahia. Eu acho que o Botafogo passa do Vasco. E aí o Fluminense tem que resolver essa questão dessa freguesia recente. Para mim, o Cruzeiro passa do Atlético Mineiro e o Corinthians passa do Atlético Paranaense. Então seriam assim as semifinais: Cruzeiro e Corinthians, Fluminense e Botafogo. Deixe seu comentário sobre o sorteio. Gostou? Preferia pegar quem? Vamos passar? Chegaremos na final? Seremos campeões? Comenta aí, torcedor tricolor. Vou continuar com as informações. Quero mandar um abraço para você que acompanha todos os vídeos da Central Fluminense. Você é a razão desse canal existir. Muito obrigado você que acompanha a Central de coração mesmo. Muita gente de todos os lugares do Brasil e de muitos lugares do mundo assistindo, mandando o lugar, né, pedindo um abraço. Valeu demais. Deixe o seu like, pessoal. Se você gosta do nosso canal, gosta do nosso conteúdo e quer que o nosso canal cresça cada vez mais, é importante você assistir o vídeo, deixar o like. A maioria das pessoas não deixa o like e é fundamental para o nosso canal continuar crescendo, estar aqui todos os dias trazendo informações para você, tá bom? Vanderlúcio de Goval, governador Valadares, Minas Gerais, um abraço para você. Lauro José de Fortaleza, o José Carlos de Ubá, Minas Gerais, o Vanderlei da Mata de Petrópolis está em todo o vídeo com a gente, junto com o Milton Frank, né, de Ipanema, Minas Gerais, é uma galera que está sempre com a gente também. Lúcia Maria de Brasília, Distrito Federal, um beijo, um abraço para vocês que acompanham, você que está assistindo esse vídeo, comenta aí da onde que está assistindo, que a gente vai mandar um abraço para você, tá bom? Vamos falar de Copa Sul-Americana, porque o Fluminense enfrenta hoje o América de Cali na Colômbia, jogo difícil, por mais que o Fluminense seja favorito, por mais que o Fluminense tenha mais time do que o América de Cali, vai ser um jogo difícil lá na Colômbia, o confronto vai ser difícil. É um time que eliminou o Bahia, que vai ser o nosso adversário na Copa do Brasil, tá? Fluminense, eu quero falar dos valores até o momento arrecadados. O Fluminense já garantiu uma premiação de cerca de 10 milhões de reais, tá? Por participar da fase de grupos, ganhou 900 mil dólares, foram mais 345 mil dólares pelas 3 vitórias conquistadas na competição na fase de grupos, né? E a vaga nas oitavas de final assegurou outros 600 mil dólares. Caso elimine o América de Cali, o Fluminense vai garantir mais 700 mil dólares, aproximadamente 3 milhões e 800 mil reais, ultrapassando os 14 milhões em prêmios no torneio. E aí, como eu falei, passando para as quartas, 700 mil dólares, passando para a semifinal, 800 mil dólares, vice-campeão recebe 2 milhões de dólares e o campeão recebe 6 milhões e meio de dólares. E aí você pode acumular um valor muito legal, um valor muito grande, né? Mais de 50 milhões de reais aí
contando tudo, né? O valor do título e das fases. É um dinheiro legal, além do título da Copa Sul-Americana, que seria muito importante para a galeria de troféu do Fluminense. Aumenta a quantidade de títulos continentais do Fluminense, perdão. Dá vaga para a Recopa do ano que vem, para disputar outra taça, né? Taça que a gente tem após conquistar ano passado sobre a LDU, e volta para a Libertadores como cabeça de chave, né? O campeão da Sul-Americana vai para a Libertadores como cabeça de chave e já na fase de grupos. Então, assim, só tem benefícios ganhar a Copa Sul-Americana, por mais que não seja a competição que a gente deseja jogar todo ano, né? A competição continental todo ano, a gente, claro, tem que estar na Libertadores todo ano, tá? E continuando aqui as informações, tá? Vou direto aqui, não vou fazer a pausa. Quero falar do confronto de hoje, as escalações de América de Cali e Fluminense na Colômbia, transmissão do jogo SBT e Paramount Plus, jogo 9h30 da noite, só vai passar nesses dois lugares, SBT e Paramount Plus. SBT TV aberta, então vai passar para todo o Brasil. Você que tem TV aberta, tem SBT aí, vai passar o jogo. E pra galera que não gosta do SBT e tem o Paramount Plus também, e também tem a galera, né, que consegue ver a Paramount Plus por outros métodos que eu não vou ficar me alongando aqui, tá? O técnico Jorge Orozman deve utilizar a equipe base que vem disputando a Copa Sul-Americana e superou o Bahia nos playoffs para garantir a vaga nas oitavas, tá? E a provável escalação: Jorge Soto, Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Jean Pestanha e Omar Bertel, Rafael Carrascal, Sebastião Navarro e José Escobar, Joel Romero, Luiz Ramos e o Christian Barrios. Essa deve ser a equipe do América de Cali. Christian Barrios, que já foi especulado no Fluminense, né? O Fluminense tinha interesse nesse jogador. E o Ranlu Kumi, que estava no nosso time ano passado, no nosso elenco, também está no elenco aí do América de Cali. Já o Fluminense deve ter algumas voltas em relação ao jogo contra o Bahia. O Everaldo deve voltar ao time titular. O Serna também. E o Canóbio deve complementar, apesar do Canóbio ter entrado no segundo tempo aí contra o Bahia. Na lateral esquerda, o René e o Guga disputam a posição, enquanto o Samuel Xavier deve começar jogando na direita, né? O René estava lesionado, mas jogou contra o Bahia, e assim, o Renato, tendo o jogador à disposição, é muito difícil ele improvisar, tá? Sendo bem sincero, eu acho que se o René tiver já 100%, joga o René essa partida. Então a escalação segundo o GE deve ser Fábio, Samuel Xavier, Manuel Freitas e René ou Guga. Para mim vai ser o René. Hércules, Martinelli e Lima ou Ganso. Eu acho que o Lima joga. Serna, Everaldo e Canóbio deverá ser o ataque do Fluminense. E a gente pode ter a estreia aí do Lúcio Acosta. E durante o dia também, eu acho difícil, acho que vai ficar para amanhã para a volta do Fluminense, há um anúncio, né, da contratação do Santiago Moreno, atacante de lado aí que o Fluminense está contratando. Mas essas eram as informações que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Não esqueça de comentar sobre as notícias de onde que está assistindo. Valeu, galera. Vitória Fluminense hoje, hein?